Então, olha só. Semana passada a gente falou um pouquinho disso, mas foi assim bem rapidinho, porque tinha muito assunto para a gente falar sobre. E então agora a gente vai começar o acompanhamento pelo livro. E como vocês sabem, o livro ele tem uma linguagem um pouquinho complicada de entender, né? Então, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer as coisas do jeito mais fácil, que é o jeito que o professor de vocês gosta. Olha só, para quem não lembra, potência nada mais é do que uma operação. Só para vocês relembrarem aí, quando a gente começa a estudar lá, quando a gente é bem pequeno, a gente começa com o primeiro conjunto de números, né? Que é o conjunto dos números naturais. Quais são esses números, gente? Não entendi. Quais são os números naturais? Vamos ver se quem lembra aí. De 1 a 10? Não. São alguns, sim, mas tem bem mais. Eu vou começar aqui, gente. Os naturais. 0, De 1 até 1, infinito. 2, isso mesmo. 3, e vai embora. Essa minha sacolinha de números aqui é uma sacolinha infinita. Deixa eu ver aqui. Alguém quer entrar? Pronto. Ok, aí depois que a gente estuda os números naturais, a gente aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir, todas essas coisas aí. E aí depois disso, a gente chega lá no sexto ano, eu acho que é no sexto ano, e a gente descobre que existe um outro conjunto que engloba esse conjunto aqui também. Qual é o número dele? Aliás, desculpa, qual é o nome dele? Quem lembra? Números primos? O quê? Números primos? Não, é o números inteiros. Inteiros representado pela letra Z, que vem lá de uma palavra grega. E aí eu vou dizer para vocês, os naturais que estão aqui dentro deles também são inteiros, tá? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo isso é número inteiro. Mas a gente aprende outros números também. Quais são os outros números, gente? Que tá aí dentro desses números inteiros? Vocês lembram? Os números negativos. Isso, muito bom. Então aqui a gente tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3 e vai embora, que os negativos também são infinitos. Vou colocar assim, reticências. Então aqui a gente já tem um outro conjunto infinito que tem dentro dele outro conjunto infinito. Eu sei, é meio louco de pensar, mas é isso mesmo. Aí tá, a gente estuda inteiro, aí a gente soma, aprende a multiplicar número negativo, aprende a dividir, aprende a somar, subtrair, tudo isso vocês já sabem que vocês estão no nono ano. Pelo menos deveriam saber, né? Próximo, aí depois a gente aprende que ainda existe um conjunto maior ainda, que engloba todos esses inteiros, esses naturais aqui. Alguém sabe o nome desse outro conjunto? Não? Deixa eu ver no chat. Não, ninguém falou nada no chat. Olha, eu vou dar uma dica. Ele é representado por essa letra aqui, ó. Qual é esse conjunto? Racionais. Isso, é o conjunto dos números racionais. Vou colocar aqui, para quem não lembrar. Racionais. Esse aqui é o inteiros. Nossa, nem lembrava mais disso. Números racionais. Gente, quais são os números racionais? Bom, para começo de conversa, os naturais e os inteiros são todos racionais, tá? Mas, alguém me dá uma dica aí de um número racional? Racionais também são os números quebrados. Isso, números quebrados, tipo 1,1, 2,3. As frações também, 2 sobre 3, 3 sobre 4, tudo isso é racional. Tudo é racional. E aí a gente também aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir, os caramba, todos esses números aqui. Ok. E aí a gente também aprende a fazer potenciação, a fazer radiciação e os caramba tudo, com todos esses conjuntos aqui. Mas, para quem não lembra, esses racionais aqui, eu vou colocar bem aqui, tá, gente? Racionais, vou colocar aí. São números da forma, e aí vocês têm que entender isso. Eu vou colocar assim, A dividido por B
em que A e B são números inteiros. Deixa eu ver aqui que alguém está tentando entrar. Ok, permiti. Então, gente, os racionais são os números que a gente consegue escrever como essa divisão aí de dois números inteiros. Por exemplo, gente, esse número 1,1. Como é que eu colocaria ele como uma divisão? Alguém consegue imaginar? Uma divisão assim, ó. Um em cima e o outro embaixo. Eu vou dar a dica, eu vou dar a dica. Aliás, eu vou dar a resposta. Esse 1,1 aqui é a mesma coisa que 11 dividido por 10. E 11 é inteiro e 10 também é inteiro. Se você fizer na calculadora 11 dividido por 10, dá cravado 1,1. E esse Eu também 2,3 como aqui? faz isso aí. Oi? Era só, tipo, o número após a vírgula é a casa decimal. Isso. Aí Aí tu a tira a gente aprende tudo vírgula isso, e essas pega o transformações, tudo isso a gente aprende também. E esse 2,3, gente? 23 sobre 10. Muito bom. 23 sobre 10. Esse 3 sobre 4 aqui já está em fração, aliás, já está em divisão. 2 sobre 3 também já está em divisão. Aí você pensa assim, professor, e esses aqui, ó? Esses 0, 1, 2, 3, como é que a gente coloca isso em divisão? Eu vou perguntar agora para vocês, gente. Como é que a gente coloca o número 3 como sendo essa tal dessa divisão aqui, ó? Nossa, existem várias. Eu quero só uma. Hum? Uma divisão que dê 3, gente. Gente, por favor, não me decepcionem. Vocês estão no YouTube. Tô esperando. Olha, outra seguir até sair da reunião. Perguntar de novo, gente. Uma divisão que o resultado dê 3. Que é essa aqui, ó. 23 sobre 10, o resultado dá 2,3. Eu quero uma que dê 3. Vocês morreram, gente. O que tá acontecendo aí com vocês? Tá bom. Uma divisão que dê 3, gente. Nossa. 6 dividido por 2. Outra divisão que dê 3. 3 dividido por 1. Tudo isso dá 3, tá? Uma divisão que dê 2, gente. Vocês estão muito tímidos hoje, né? Que isso, já? Não tomaram café, não? Não. Uma divisão que dê 2, gente. 4 sobre 2 2. sobre 1. 2 sobre 1, 4 sobre 2, 8 sobre 4, tudo isso. Então, eu acho que já deu para vocês entenderem que esses números que a gente estuda desde lá do início, eles também são racionais. A gente pode criar divisões que dê eles. Isso aí é bem simples. Mas, gente, existem alguns números que a gente não consegue colocar nessa forma de divisão. E aí, a gente cria um outro conjunto. Eu vou pagar isso aqui porque eu acho que depois vocês anotam ou verem no YouTube, não interessa. Tirar, pronto. Aí existe um outro conjunto. Se os racionais é formado por todos esses números que a gente consegue colocar como divisão, os números que a gente não consegue colocar como divisão, e eu vou colocar ele bem aqui, é um outro conjunto. E alguém sabe o nome desse conjunto? Não? Não? Ok, pois eu vou falar. Representado pela letra I. Esse conjunto aí, eu acho que é assim o I, eu não lembro, mas é assim sim. Esse conjunto é um conjunto de números irracionais. E aqui, gente, tem um monte de números também. Um monte. Começando, eu vou dar só um exemplo, tem vários, tá? E vocês vão estudar isso melhor futuramente, não se preocupem. Aí a gente tem um conjunto, o conjunto de irracionais, que são aqueles que a gente não consegue colocar como fração, tá, gente? Pode ser raiz de 2. Raiz de 2 é irracional, tá? Não tem como você colocar como uma fração. Raiz de 3 também é irracional. Um número que vocês já devem ter visto em algum lugar, o número π.
que é irracional. Raiz de 5. Enfim, raiz de qualquer número primo vai ser aqui nos irracionais. Aí, agora, para terminar essa parte aqui, quando a gente junta esses dois conjuntos aí, deixa eu colocar um pouco mais para cá. Quando a gente junta o... Oi. Então, todos os números primos vão ser irracionais? Não, os primos são racionais. A raiz dos primos que é irracional, entendeu? Então, as raízes dos primos são irracionais. Isso, raiz de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, todos os números primos, as raízes são irracionais. Uhum. E aí, por último, quando a gente junta tanto os racionais quanto os irracionais, a gente obtém o conjunto maior do ensino fundamental. E aí, alguém lembra o nome desse conjunto? Representado por uma letra R. Alguém lembra o nome? Não? Isso aí não. Não? Tudo bem. O próximo conjunto, que é o conjunto grandão que vocês vão estudar esse ano, inclusive está aí no primeiro capítulo do livro de vocês, é o conjunto dos números reais. Reais. E o que seria o conjunto dos números reais, gente? No fim das contas, é juntar todo mundo, tá? Todo mundo que pode ser fração, o que não é fração, o 0, 1, 2, 3, todo mundo, a gente vira, aliás, consegue o conjunto dos números reais. Então, no fim das contas, é isso. O conjunto dos números reais é quando a gente junta os racionais com os irracionais. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Como eu falei, vocês vão estudar isso melhor futuramente, tá? As características de cada um desses conjuntos e tudo mais. Talvez no ensino médio ou ainda esse ano, com o professor Jordão, não sei. Mas, eu estou falando isso porque quando a gente começa a estudar potências, a gente vai estudando cada um desses conjuntos. A gente começa a estudar com os naturais, depois a gente vai para os inteiros, depois a gente vai para os racionais, depois a gente vai para os irracionais. Então, a gente vai fazer esse processo, viu, gente? A gente vai lentamente, um por um, e vai estudando como é que funciona o processo em cada um deles. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que se vocês puderem bater print, batam. Não. Então, vamos começar o que a gente tem mesmo que começar hoje. Página 23. Aí, a página 23 começa com uma historinha. Fala das bactérias, que é um assunto bem presente no nosso cotidiano. E aí, depois, na página 24, eles colocam uma tabela. A tabela tá... Aliás, vocês têm um livro, gente? Todo mundo tem um livro aí? Eu não consegui pegar no dia. Não? Tá, então vamos lá. Eu vou colocar a tabela aqui rapidinho. Quantidade de intervalo de tempo. Tempo transcorrido. E aqui de bactérias existentes. Ok. Um, dois, três, quatro. Dois. Três. Quatro. Bom, como eu falei, a parte aí, o capítulo do livro começa com uma história falando das bactérias e da forma que elas se reproduzem e que existem bactérias que são boas para a nossa saúde. Né? E aí, depois disso, coloca essa tabela aqui, 0 intervalo de tempo, 1 intervalo de tempo, 2 intervalos de tempo e 3 intervalos de tempo. Quando não aconteceu nada, intervalo de tempo, pense dessa forma, tá? Quando não aconteceu nada, é lá no início, nós começamos com uma bactéria. E aí, gente, a partir de agora eu vou colocar de vermelho, porque a gente vai completar com nossas informações. Aí, esse intervalo de tempo, eu não sei, tá? Pode ser 1 minuto, pode ser 1 segundo, pode ser 1 hora, não sei. Mas, enfim, é o intervalo de tempo aqui, ó.
Depois de um intervalo de tempo, essa bactéria vai se dividir em duas. Então, vamos lá. Então, a quantidade de bactérias vai ser 2. Agora a pergunta, gente. Quando nós formos para o segundo intervalo de tempo, que novamente pode ser 2 minutos, 2 horas, não sei quanto tempo é, quantas bactérias vão ter? Ou melhor, quantas bactérias vai existir? O que vocês acham? Olha, eu vou explicar para 3? vocês. Não, olha só. Vamos ser 4. Olha só, começou com uma, aí teve um intervalo, essa uma se dividiu em duas. E aí vai ter um intervalo de novo, só que essa aqui vai se dividir em duas e essa aqui vai se dividir em duas. Quantas vão ficar? Ah, entendi. 7. 4. 4. Essa aqui não conta mais, tá? Acho que já tiveram aí, não contam mais. Então são 4. Então agora, no terceiro intervalo, já vai ter 4 bactérias e cada uma vai se dividir em duas. Quantas vai ficar? 8. Isso. Alguém não entendeu esse processo aí das bactérias, gente? Tá, ok. E aí, tem uma pergunta assim, ó. Numa questão, tá escrito assim. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo? Então, eu vou deixar vocês responderem. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros períodos de tempo? E aí, gente? Pensem aí. Qual será? 32? Não, acho que não. É mais. 32 vai ser no quinto período. 4, 16, quinto, 32. 64? 4. Isso, gente. Muito bom. 64 bactérias. Vou colocar aqui. 64 bactérias. Próxima pergunta. E depois de 10 intervalos, qual será a quantidade? Isso aí é complicado. Ou não, é só ir aumentando. Depois de 10 intervalos. E aí, gente, com vocês também é essa. É um número grande, viu? Mais de que 1000. Isso aí, David. 64, muito bom. Oitenta? Não, é mais do que 1000. Vai, vocês já estavam no 64, né? Então, no sétimo, vocês multiplicam 64 por 2. Aí vê quanto é que dá. Não sei se vocês perceberam. 1024. Isso mesmo, muito bom. 1024 bactérias. Aí eu sei que tem gente boiando e tá pensando assim, o que esse povo tá falando? Esse professor tá ficando doido também. Gente, é assim o processo, ó. Eu vou continuar essa tabela aqui, tá? Vamos continuar na tabela mesmo. Tirar essa parte para cá, assim, pronto. Olha só, gente. Vamos continuando aqui. Eu nem vou colocar essas listas aqui não, que vai demorar muito tempo. Vamos colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é até onde a gente foi. Então, olha só. No quarto período, é só multiplicar esse 8 por 2. Quanto é que dá 8 vezes 2, gente? Sabe, né? Gente.
16. 16. E caramba, 16. No quinto período, no quinto período, 16 vezes 2. 32. Isso. No sexto, que foi a primeira pergunta lá, dá 64. 32 vezes 2 dá 64. Aí você fica se perguntando assim, mas por que está multiplicando por 2, professor? Lembra que no início eu falei que cada bactéria vai se dividindo em duas a cada período. Então é por isso que você multiplica por 2, porque elas vão se dividindo em duas. 64. Quanto é agora 64 vezes 2, gente? 128. 128. Bom, 128. 128 vezes 2. 256. Isso, muito bom. 256 vezes 2. 512. Muito bom, 512. E por último, 512 vezes 2. 1024. 1024, que foi o número que falaram e está corretíssimo. Então, após 10 períodos vai existir, 1024 bactérias. Não para por aí, tá? Foi só a pergunta, mas eles poderiam perguntar no 20º, no 30º e assim vai. Deixa que eu entrar aqui. Ah, não é no WhatsApp. Ok. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Das bactérias e tudo mais. Só que eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas no fim das contas isso aqui é de um assunto que vocês já conhecem, que a gente vai começar a estudar agora, mas vocês já conhecem, tá? É como se fosse uma revisão. Isso aqui tudinho é potência. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Quando a gente tem um número e vai sempre multiplicando ele por ele mesmo, como a gente fez aí agora, isso é potência. Então, só para vocês lembrarem, vamos colocar aqui o que é uma potência. Vou colocar potenciação. Potenciação é uma operação que usamos para escrever de forma reduzida uma multiplicação de um mesmo fator. Então, gente, potenciação é isso. Em tese, é isso. É uma operação que a gente usa para escrever de forma reduzida uma multiplicação de um mesmo fator. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha o espaço que eu estou ocupando para fazer isso. É muito grande. Pronto. Essa multiplicação aqui toda, eu posso reescrever ela de uma forma muito mais simples. O 2 é o número que se repete, ele fica embaixo. E a quantidade de vezes que ele se repete, que nesse caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente coloca aí em cima. Pronto. Então, gente, potência é isso. No fim das contas, é uma multiplicação de um mesmo número. Então, se eu perguntar para vocês quanto é que dá 2 elevado à sétima, você tem que calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que pela minha tabelinha aqui dá 128. A gente já fez essa conta, vocês já fizeram essa conta. Vou só colocar aqui. Então, pessoas do 9º ano, quando o professor perguntar, gente, quanto é que dá 2 elevado a 7, 2 elevado a 8ª, 2 elevado a 10ª, 2 elevado ao quadrado, terceiro, tanto faz. Você precisa multiplicar o 2 com ele mesmo essa quantidade de vezes, tá? Com ele mesmo. Você não pode olhar para isso aqui e falar assim, 2 elevado a 7 dá 14, porque é 2 vezes 7. Não é 2 vezes 7. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, enfim. Entenderam? Entenderam? Gente, sim ou não? Ou não ou sim? Acho que entendi. Sim, sim. Então tá, gente, olha. Esses dois números, vou tirar o resultado daqui, tá? Esse 128 não é importante por enquanto. Esses dois números aqui, eu vou colocar de verde. Tanto o de cima quanto o de baixo, eles têm um nome. Vocês lembram qual é o nome deles? Eu perguntei isso semana passada. Vocês têm que lembrar. O de baixo é base? Isso, Eu de base. cima é expoente, se não me engano. Isso, muito bom. Expoente, expoente. Então, 9º ano, o que é a base? Olha aí, tá aí, na cara de vocês. Vocês não precisam me dar uma resposta elaborada, não, tá? Tá aí, assim, tá aí. É o número que vai ser multiplicado.
Isso, é o número que vai ser multiplicado. Muito bom. E o expoente? É quantas vezes esse número vai ser o multiplicado. número mais vai ser multiplicado. Exatamente. É quantas vezes o número vai ser multiplicado. Então, 2 elevado à sétima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o que está aqui. Então, obviamente, quanto maior o expoente, mais trabalho você vai ter para fazer a multiplicação, mas no fim das contas é isso, tá? Você precisa saber multiplicar para fazer toda essa conta aqui. E aí, gente, nós vamos começar hoje, como a gente não tem muito tempo mais, a gente vai começar só com esses expoentes positivos e as bases naturais, assim, aquela coisa bem básica mesmo, que é só para vocês lembrarem. Então, por exemplo, gente, se a gente tiver que calcular 3 ao quadrado, como é que eu faço para calcular 3 ao quadrado? Vamos lá. É o 3 multiplicado com ele mesmo 2 vezes. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. São 2 vezes. E o número de baixo é o número que se multiplica. E quanto é que dá 3 vezes 3, gente? 9. Isso, muito bom. Ah, e caso vocês não lembrem, o expoente 2 ele recebe o nome de quadrado, tá? 3 ao quadrado. O expoente 3 ele recebe o nome de cubo. E a partir do 4 não tem nome mais, é quarta potência, quinta potência e sexta potência e assim vai. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto dá isso, meu povo? Ó, a gente já sabe que 3 vezes 3 dá 9, né? Então é só 9 vezes 3. Isso aí, 27, muito bom. Agora, 4 ao quadrado, povo, quanto é que dá isso? 16. Isso aí, muito bom. 16. E para quem não lembra, calcular isso aqui é 4 vezes 4 só. E 4 vezes 4 dá 16. Tem que saber multiplicar. Mais uma. 5 ao quadrado. Vai ser 5 vezes 5, tá? 25. 25, isso mesmo. Não é 10, tá? Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Mais uma. 6 ao quadrado. 18. Oi? O que foi? 12. Hum. 36. Isso, é 36. É 6 vezes 6, gente. Olha só, percebam que tá aumentando, tá? Não tem nem como ir pro 18. Tá aumentando. 7 ao quadrado, gente. 49. 49. E vai embora. Vai embora. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Pronto. Deixa eu ver mais um aqui. 5 ao quadrado, pronto. Não, 5 não. 25 ao quadrado, perdão. Como é que a gente faz para calcular isso? Seria 25 vezes 25. Ah, professor, eu preciso saber isso de cabeça, quanto é 25 vezes 25? Olha, gente, sinceramente não. Depois de um tempo você dá uma melhorada, já sabe de cabeça e tal, mas no início você tem que fazer o processo de multiplicação mesmo. Ah, professor, eu não sei como é que faz 25 vezes 25, usa a calculadora. Ok, né, mas é bem besta, vocês lembram como é que faz multiplicação? Você coloca o 25 em cima, aí coloca ele embaixo. Eu tenho certeza que alguém aí não lembra. Aí multiplica aqui, aí o que você tem que fazer? Tem que pegar esse 5 aqui e multiplicar com todo mundo aqui de cima, ó. Faz isso aqui. Então, vamos lá, vamos por parte, gente. Quanto é 5 vezes 5? Tá bem aqui, ó. 25. 25. Coloco o 5 embaixo e o 2 para cima. Agora o 5 já foi com 5, agora aqui com 2, ó. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Com o 2 que foi lá para cima vai dar 12, né? 10, 12. Pronto. Agora eu vou apagar isso aqui. Um momentinho. Agora já multiplicamos o 5 com todo mundo de cima. A gente vai fazer a mesma coisa com o 2. Pega o 2 e multiplica todo mundo de cima. Vamos lá, gente. 2 vezes 5 dá quanto? 10. 10. Aí você não vai colocar aqui, tá? O 0. Aliás, vai colocar o 0 depois, mas esse 10 tem que ficar na direção aqui do 2. Então, você coloca o 0 aqui.
e um lá para cima. Por favor, não esqueçam disso aqui, tem que ficar uma escadinha aqui assim. Tá. 2 vezes 2, gente. Essa é difícil pra caramba. 4. Com 1 que foi 5. 5. Aí, já multiplicamos o 2 com todo mundo de cima, já multiplicamos o 5 com todo mundo de cima, e agora a gente soma aqui embaixo. E um dia na aula presencial, se alguém quiser, eu explico por que vira soma. Mas, por enquanto, aceitem, e é isso. E aí, aqui não tem nada, você coloca um 0, e aí você coloca o risco aqui e faz a soma como você já sabe fazer, tá? 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2, e 5 mais 1 dá 6. Tá aí, gente, 25 vezes 25 realmente dá 625. E quem não entendeu, vê lá no YouTube depois de novo. Agora, ok, isso aí é o início que vocês aprendem lá no 7º ano, eu acho, potenciação, um número vezes ele mesmo, etc, etc. Só que isso aqui tudo, se vocês perceberem, são todos números naturais. Tudo aqui é natural, não tem um número negativo aí. Aí, quando vai para o negativo, que o negócio fica um pouquinho mais chato, porque você tem que fazer algumas análises. Mas, enfim, né? Está no livro. Culpem o livro. O professor não tem nada a ver com nada. Olha só, gente. Se nós tivermos que calcular... Agora vamos mudar, tá? Vamos para os inteiros já. Se nós tivermos que calcular menos 2 elevado a 5, é um exemplo do livro, tá? Página 24. Como é que a gente faz para calcular isso? Bom, é a mesma coisa, gente. Vai ser exatamente a mesma coisa. É um número que multiplicado com ele mesmo vai... Aliás, esse número multiplicado com ele mesmo 5 vezes. Então, vai ficar menos 2 multiplicado com menos 2 multiplicado com menos 2. Só mais 2 vezes. Multiplicado com menos 2 multiplicado com menos 2. Tá aí. O número multiplicado com ele mesmo 5 vezes. Agora, esse que é o problema. A questão do sinal. Vamos primeiro pensar no sinal. Como é um sinal negativo, você precisa fazer análise. Esse que é o problema da situação toda. Então, olha só, gente. O que acontece? Quando você multiplica um número com negativo com outro número negativo, o resultado dá negativo ou positivo, gente? É a história do menos com menos. Hã? Eu acho que é positivo. É positivo. Então, esses dois aqui vai dar positivo. Esses dois aqui também vai dar positivo, ó. Eu não quero saber o resultado, tá, gente? Eu tô pensando só no sinal. Pensem só no sinal. Depois a gente pensa no resultado. Agora, multiplicando esses dois aqui vai dar um número positivo. Multiplicando esses dois vai dar um número positivo. E agora, se eu multiplicar esse número positivo com esse outro número positivo, gente, vai dar positivo ou negativo? Negativo. Positivo. E positivo com positivo. Dá positivo mesmo. Tipo, se você multiplicar 2 com 3, dá 6. É todo mundo positivo, fica positivo mesmo. Então, vai continuar positivo. Vou colocar bem aqui esse positivo. Eu sei que é um pouquinho complicado, gente, mas tentem. Positivo, então tá. E aí, esse outro número positivo multiplicado com esse último 2 aqui negativo, vai dar positivo ou negativo? Negativo. Vai dar negativo. Então, vamos voltar aqui o processo todinho. O resultado todo vai dar um número negativo. Negativo. E aí você tem que ver quanto é que dá mesmo agora a multiplicação dos números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que dá, gente? Trinta e dois. Isso, muito bom. Então, o resultado de menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Agora, gente, vamos calcular isso aqui. Menos 2 elevado a 6, tá? Como é que faz isso, gente? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 Esse vezes negócio de menos 2. que se o número do expoente fosse Calma, é isso que eu vou falar agora, não te apresse.
Então, olha só, gente. Isso aqui é como se eu fizesse multiplicado, pegasse o menos 2 e multiplicasse com ele mesmo 6 vezes, né? Só que, pela lógica, eu já sei quanto é que dá o menos 2 elevado à quinta, que dá menos 32. Então, eu só preciso pegar esse mesmo menos 32 e multiplicar de novo com menos 2. Alguém não entendeu o que eu acabei de falar? Olha, se vocês não falarem, eu vou pensar que vocês estão entendendo e eu vou seguir. Então tá, todo mundo entendeu, né? Ok, beleza. Então agora é só eu pegar esse menos 32 e multiplicar com menos 2, já que esse monte de 2 aqui, de menos 2 multiplicado, dá menos 32. A gente acabou de fazer a conta. Agora a pergunta é, gente, um número negativo multiplicado com um número negativo dá o quê? Positivo ou negativo? Positiva. Positivo. Positivo. Eu vou colocar esse mais aqui, só por colocar mesmo, porque o positivo não precisa aparecer, tá? E quanto é que dá 32 vezes 2? 64. Isso, 64. Muito bom. Gente, qual é a diferença dessas duas situações? Por que a primeira deu negativo e por que a segunda deu positivo? Vou deixar vocês pensarem. Pela quantidade de vezes que o número foi multiplicado. Isso. Se você multiplicar de novo esse mais 64 por menos 2, o próximo resultado vai ser negativo. Se você multiplicar de novo, o outro vai ser positivo. E assim vai alternando. Então, olha só, observaçãozinha para vocês colocarem no caderno de vocês. Quando a base for negativa, que é aí que o menino está falando aí, nós temos duas possibilidades. A primeira, se o expoente for par, o resultado é... Cadê o par? Tá aqui, é o 6, é positivo. A gente falou sobre isso semana passada também. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. E aí vocês podem fazer a conta que vocês quiserem para ver se realmente é verdade. E é verdade, tá? É sempre assim que acontece. Então, gente... Oi? E se a base for positiva e o expoente negativo? A gente vai estudar isso só semana que vem, não vai dar tempo. Mas acontece também, tá? Acontece. É só que a gente já vai para o conjunto dos racionais. E aí vai ser outra coisa. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui mesmo nessa parte, porque daqui a pouco tá acabando a aula mesmo. Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa tal dessa observação aqui, gente. Imagina se eu tenho que calcular assim, ó. Menos 4 ao quadrado. Aí você já tá lá craque, você não quer fazer esse monte de continha aqui, porque o professor já falou essa observação e ela ajuda muito para resolver contas. Então, você pensa assim, olha, a minha base é negativa, que é o menos 4. O expoente é par, então, com certeza, o meu resultado vai ser positivo. Pronto. E agora você tem que pensar quanto é que é 4 ao quadrado, que seria 4 vezes 4. Quanto é que dá 4 vezes 4, gente? 16. Pronto, então o resultado é 16. Positivo. Mais uma. Quanto é que dá menos 5 ao quadrado? E aí, agora é com vocês. Quanto é que dá, gente? Mais 25. Isso, mais ou menos. Ou menos ou mais. Mais 25 ou 25 positivo ou só 25. Tudo a mesma coisa, tá? Agora essa aqui com vocês. Não. E aí? Dá o resultado negativo. Então vou colocar o negativo aqui. 300 negativo? Não. Olha, a gente falou disso na aula passada. Confundi aqui. Mil negativo. Quanto? 1000. Isso, muito bom. Lembrando que potência de 10, a gente falou disso, viu? Potência de 10 você só coloca um 1, e aí a quantidade de zeros vai ser determinada pelo expoente. Vai ser 3. 1, 2, 3. Tá aí, menos 1000. Menos 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 1000. Só mais uma. Essa aqui
menos 11 ao quadrado. Resultado positivo ou negativo, gente? Positivo. 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 Se for pai, é positivo. Agora faça uma conta aí. 121. Isso, muito bom. 121. Certíssimo. Por enquanto é isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não. Então anotem aí. Não. Eu vou encerrar aqui a reunião, a gravação.